Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada que é compartilhada somente com você, o treinamento emocional, principalmente para quem passa por término de relacionamento, meu site, meus livros, estão todos aqui na descrição do vídeo. O Instagram é só você digitar lá na pesquisa André Massolini que você já vai me encontrar. Coloco muita coisa lá no Instagram, viu? Inclusive dos meus cachorros. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, sou um aluno seu. Eita! Agora, olhando o seu nome, eu sei quem é. Tem o nominho dele aqui, né, gente? Eu sei quem é. Nossa, faz tempo que eu dei aula para você. Coitado, quando ele me mandou, eu dava aula para ele ainda. Olá, André, sou um aluno seu e queria uma pequena ajuda. Meu pai, ele tem alguns problemas com a vida. Ele é muito amarrado com o passado, não consegue construir um futuro. Vem cá, canetinha. Amarrado com o passado, não consegue construir um futuro. Análise boa dele. Aliás, esse menino sempre foi muito inteligente. Eu me lembro dele. Amarrado com o passado e não consegue construir um futuro. Se fosse o André de antigamente, eu ia falar que não é possível uma pessoa ser feliz vivendo num tempo que já não existe mais. O André de hoje, que está cursando filosofia clínica, que está aprendendo um monte de coisas, absorvendo vários outros tipos de conhecimento, conhecendo a estrutura do pensamento, como se forma a estrutura do pensamento de cada pessoa. O André de hoje tem um pensamento diferente. O André de hoje acredita que sim. Parece contraditório, né? Eu também achava que era. Mas sim, tem gente que vai viver bem, mesmo que esteja num tempo que já não existe mais. E a pessoa se apega a isso. Ela se apega àquele passado de uma tal forma que isso, ela às vezes nem percebe que isso impossibilita ela de projetar o futuro e de ter um futuro. Então, ela fica tão apegada àquele passado que ela esquece do presente, comprometendo assim o futuro. Então, na cabeça dela, parece que a vida dela acabou. Péssimo, né? Mas acontece. Ele sofreu muito com a vida e por causa disso, sempre que eu reclamo com ele, vem me falando que minha mãe é aquilo e isso. São separados. Ele é a forma dele querer vomitar. Ele deve estar com um monte de coisa parada dentro dele e é a forma dele vomitar, né, o que a sua mãe é. É como se ele projetasse em você a figura dela. Então, é como se ele estivesse falando para ela. Porque ele sabe que ela é sua mãe, você tem contato, você tem carinho com a sua mãe. Então, é como se ele estivesse, falando para ela. Só que aí o filho fica como saco de pancada, né? Em paz. Em paz que são separados. Não transforma seu filho em saco de pancada, não. Você tem raiva da sua ex, seu filho não tem nada a ver com isso. Não podemos inverter as coisas e, né, deixar a cabeça da pessoa, tá vendo aqui, ó? A cabeça da pessoa fica, nossa, atordoada. Meu pai é muito bom. Ele é trabalhador, só que ele é muito estressado. Por que é estressado? Porque tá com todas essas coisas guardadas aqui. Quem que vai ficar? Fala pra mim, quem que fica bem com todas essas coisas guardadas? Toda essa mágoa, esse ressentimento, quem fica bem? Vai viver estressado. Tudo. A pessoa tá sempre ali, tá sempre no limite, tá sempre rabugenta, não sei o quê. Alguém corta a frente dela com o carro, ela grita, ela esperneia, ela espuma. Meu Deus do céu, controle remoto não funcionou, apertou 2 vezes, 3 não funciona, já tá com o controle remoto. Aquela pessoa... por quê? Porque tem um monte de coisa guardada dentro dela, não resolvida. Sabe, fica aquela coisa, aquele mal-estar. Ai, credo, Deus me livre. Esses dias discuti com ele. Ficava falando
da família, da minha mãe. Aí comecei a retrucar. Porque a gente não aguenta, né? Ninguém aguenta ser saco de pancada. Disse que ele estava chato e que ele estava muito folgado. Você falou que ele estava folgado? Abre parênteses, exemplo. Ele estava no quarto e eu na sala. Ele me chamou para fechar a janela que estava em cima dele. Não, folgado pra caralho, né? Oh, meu Deus, mas do céu. Você acha, gente? Vem cá. Chega lá, o que foi, pai? Fecha a janela aqui pra mim, ó. Aqui, ó. A janela aqui, ó. Fecha aí pra mim. Fecha, por favor. E obrigado. Aí, sempre que ele discute, fica lembrando do passado e não consegue deixar isso de lado. Ele ouve muito o que os vizinhos falam. Ficam cuidando da vida dele. E ele aceita isso. Então, não sei o que faço. Sou jovem, de 15 anos e já discuti com meu pai. E aí o e-mail termina. Bom, meu querido, primeiro que, né? Olha, se eu tivesse visto que você era meu aluno, eu teria conversado com você na época que você me enviou o e-mail. Né? Porque eu sempre dei espaço, gente, para os meus alunos. E óbvio que nunca cobrei um centavo disso. Né? Até porque eu era professor efetivo de uma escola num bairro muito simples, aqui de Dois Córregos, uma população que a gente recebia lá que era muito humilde. Então, nunca eu ia cobrar alguma coisa. Então, sempre conversei, os alunos me entregavam cartinhas, escreviam cartinhas. Ai, professor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E eu sempre respondi os messengers dos alunos, né, que deixavam um recado lá no Messenger. Oi, professor, está acontecendo isso comigo. Não sei o quê. Sempre conversei, sempre. Esse foi, sabe, a minha contribuição, de alguma forma, com quem não tinha condição nenhuma e muitas vezes não tinha nem estrutura, não tinha ninguém dentro de casa capaz de ouvir. A pessoa se sentia um alienígena dentro da própria casa. Então, se eu soubesse, né, que você tinha me enviado o e-mail, eu teria respondido, falado com você. Uma pena, mas é válido, como a gente diz, as histórias que chegam aqui, as gravações que vêm ao ar no YouTube. Outro dia, para quem é novo no canal, a pessoa me perguntou, por que né, os e-mails são tão antigos? Porque a gente tem que seguir a lista de chegada dos e-mails. Eu não posso começar a gravar e-mail de 2020. E os que me mandaram lá em 2017? Porque eu estou gravando agora os de 2017. Os que me mandaram lá em 2017, eu vou simplesmente excluir esse povo? Simplesmente vou apagar a história deles? Não. Então, né? E a tendência é a fila de espera aumentar cada vez mais. Essa é a tendência. Tem acontecido isso desde o início do canal. Aliás, no começo do canal, eu gravava vídeos numa única semana. Você mandava e-mail para mim hoje, seu e-mail já estava vindo para gravação amanhã. E semana que vem você já estava assistindo. No começo do canal era assim, não tinha movimentação, né? Então era rápido. O canal foi crescendo, o canal foi se expandindo e uma coisa natural, uma coisa é desdobramento da outra. Quanto mais gente assistindo, mais chances de chegarem e-mails, mais vai demorar a fila de espera para que o e-mail seja respondido, para que o e-mail venha aqui para a gravação. Mas que isso aqui sirva de lição, né? Você conseguiu dialogar com seu pai, que você falou que ele era folgado, né? Que ele estava muito chato. Mas essas coisas que você falou para mim, que ele está amarrado no passado, não consegue construir um futuro, foi uma análise brilhante que você fez, meu querido. Então, tá vendo? Um menino de 15 anos, mas que já tem um olhar sobre as coisas. E aí, a gente precisa expor isso para a pessoa. Porque talvez o seu pai não tenha tido a possibilidade de estudar, de compreender tantas coisas. Você, apesar de ter 15 anos, já conseguiu compreender. Passado, compromete o futuro. Eu posso falar isso com meu pai. Felizes os pais que têm a sabedoria de aprender com os filhos. Porque às vezes a gente acha que não. Felizes os professores que têm a sabedoria de aprender com os alunos.
Esse é o verdadeiro mestre na verdade, né? Esse é o verdadeiro sábio. Como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Quanto mais eu conheço, mais eu percebo que nada conheço e mais eu percebo o quanto eu tenho que conhecer. Esse é o verdadeiro sentido da sabedoria. Então, felizes somos nós quando temos essa capacidade de reconhecer que a gente pode aprender, inclusive com uma pessoa muito mais nova que eu, meu filho. Eu posso aprender com ele. E quem sabe o meu filho às vezes pode me dar um puxão de orelha. Às vezes numa frase, uma frase simples que às vezes o filho soltou e fez o pai pensar. Então a gente tem que saber dialogar, saber mostrar, saber se posicionar, saber expor a nossa opinião é importantíssimo. Eu acho que isso ajuda, olha, muito, muito, muito nas relações humanas. Claro que tem gente que não tem capacidade de ouvir. Então, por mais que a gente exponha, a pessoa não quer ouvir. Aí nós temos a grande dificuldade, né, no âmbito da comunicação e do bom desenvolvimento de uma relação interpessoal, que é a relação entre as pessoas, entre o eu e o tu. Aí fica sempre aquela falha. Por quê? Porque a outra não quer ouvir. É sempre a dona da razão. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.